Beleza? Tudo bem? Estamos aqui, mais um podcast de Dono para Dono. Hoje o bate-papo é com um grande amigo, mas um dos principais empresários do ramo de cultura pop no Brasil, Renan Pizzi, CEO da Iron Studios. O Renan, ele é publicitário, começou no empreendedorismo comprando action figures, que se chama, né? Colecionáveis, Colecionáveis e tal. E disso ele acabou criando a Pizzi Toys. Não satisfeito, de lá para cá, fundou a Iron Studios. Depois disso foi o responsável por trazer a Comic Con para o Brasil. E mais recentemente também esteve à frente do Jurassic Park Burger, que é uma hamburgueria temática gigante aí que o pessoal da cultura pop adora. Não se bastasse, o cara ainda tem tempo de correr, participa da Porsche Cup Brasil, né? E a ideia hoje é trazer um pouco mais aqui para vocês sobre a história dele, que é uma história maravilhosa, e um pouco também sobre esse mercado que ele atua, que é um mercado que para muitos é um mercado desconhecido, mas é um mercado gigantesco. Eu, particularmente, tive contato com esse mercado através dele, e cada história que ele me conta eu fico cada vez mais impressionado com o tamanho desse mercado. Bem-vindo. Obrigado, Edu. Grande prazer te ter aqui. Muito legal. Vamos lá, Cara, acho que iria começar. Se apresenta aí para a turma, né? Assim, já falei boa parte das coisas, mas se você quiser só complementar essa apresentação, fica à vontade. Não, acho que tá super rica, na verdade, tudo que da minha trajetória, mas basicamente eu gosto de falar que eu sou, óbvio, sou dono da empresa, fundei empresa, sou empresário, mas acima de tudo eu sou um sonhador e um fã, né? Um geek. Um apaixonado. Então, um apaixonado, nerd, como quiser chamar. Então, sempre gostei muito da cultura pop, desde moleque. Mas gostava, acho que do mesmo jeito que possivelmente você também, vendo ali Thundercats, He-Man, X-Men. E ali era meu primeiro contato e eu sempre colecionando, sempre, apesar de correr e gostar de corrida, quando eu era criança, eu sempre gostava dos bonequinhos. Porque esse lance de corrida também desde cedo, né? Você corre de kart desde moleque. Eu comecei a correr né? de kart com 14 anos. Tá. Mas antes disso, eu sempre fui de colecionar, assim, sempre gostei muito de ter a coleção de brinquedo, lá de boneco, e eu cuidava muito bem dela. Eu sempre tive... Minha mãe sempre falou que eu sempre cuidei muito bem das coisas que eu tinha em relação a isso. Então, eu acho que eu já tratava como item colecionável, mesmo sendo um brinquedo. Aí nasceu a minha paixão e que, obviamente... virou profissão. Que bacana, cara. E você se formou em publicidade, você atuou em alguma coisa relacionada à publicidade ou não? Você já foi direto para essa... Eu me formei em publicidade e estava correndo na época, mas óbvio que publicidade você acaba usando para muitas coisas, né? Então acho que é uma faculdade super rica assim, e complementar para tudo. Então, eu me formei e não tinha a pretensão, na verdade, nem de montar nada. Eu estava pensando simplesmente em corrida. Eu comecei a correr com 14 anos. Quando eu me formei, eu estava parando de correr. E aí, por vários motivos, a vida quis que eu parasse ali, que foi em 2004 para 2005. Eu corri 3 anos de kart, 2 anos de Fórmula, corri com vários pilotos que hoje estão na Stock Car, continuam aí, né, são profissionais. E fiquei afastado 16 anos e voltei a correr agora no finalzinho de 2020. E como é que foi esse retorno? Eu vou inverter a pauta aqui, né? Porque eu também sou um apaixonado por automobilismo. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito, mas coloquei na minha cabeça que não dava, ainda mais porque eu parei de correr lá atrás, muito por falta de grana, que é o problema de 99,9% dos pilotos. Entendi, né? Obviamente, a realidade. E aí eu foquei na empresa, total, montei empresa, a gente vai contar sobre isso. Mas a volta, o retorno foi engraçado. Eu fui tomar um café da manhã com os amigos e aí tava o Denner Pires, que foi um dos... que trouxe a Porsche para o Brasil e depois, obviamente, assumiu a Porsche Cup, que é a divisão de corrida da Porsche. Eles têm diversos campeonatos no mundo inteiro e aí ele me convidou para fazer um teste. Eu falei, tô totalmente parado, né? Totalmente... enferrujado. Aí ele falou, não, vamos lá, você dá 10 voltinhas e só pra brincar. E aí eu fui, andei. E aí não tem jeito, né? Aí ele falou, cara, vai ter uma corrida daqui 2 semanas em Interlagos. Aí o bichinho picou. Não tem jeito. Ele falou, vai ter uma corrida daqui 2 semanas em Interlagos, acho que você tem que fazer, você tá super bem, virou super bem e tal.
E aí, dentro da Porsche Cup, né, no Campeonato da Carreira, você tem uma divisão interna. Então, você tem a Rookie, que é a galera que está subindo da Challenge, que é uma categoria abaixo, ou acima de 50 anos. Aí você tem o pessoal da Sport, que aí é uma categoria que foi a que eu entrei, que são de pilotos que pararam e voltaram, que nem eu, ou são pilotos que têm 4, 5 anos de automobilismo, ali brincando, coloca na Sport. Caras com alguma experiência. Com alguma experiência. E a carreira, que aí é a principal. Todo mundo compete pela carreira, obviamente, né? Mas tem essa divisão. E aí eu fui para Sport, e aí, primeira corrida, pole, e ganhei as corridas do final de semana. Eram 2 corridas. Na verdade, eram 3, porque por causa da pandemia... A tua primeira corrida você pegou pole. Eu fui pole e ganhei a corrida. Porra. As 2. Aí eu falei... Era final de 2020. Aí fiz mais uma corrida naquele ano. No final de semana, eu fui segundo, a outra eu ganhei. Eu falei, 2021 vou ter que fazer. Aí eu corri, fui campeão em 2021. Em 12 etapas, tive, se eu não me engano, 8 vitórias. E aí depois corri em 2022 já no 992, que é o carro novo. Aí eu já estava na carreira, que era a principal. E esse ano eu tô correndo de Endurance, só de Endurance. Eu não tô correndo na Sprint, que é o campeonato individual. Tô correndo no campeonato de dupla, eu e o Edu Guedes. Estamos correndo pela Rookie, porque aí eu entrei e entro na categoria dele, ele é Rookie. E a gente lidera o campeonato, agora a gente vai para semana que vem para Interlagos para... E o que é a Endurance? A Endurance é um campeonato de dupla. É o campeonato de dupla, né? Agora, final de semana que vem, são 500 quilômetros. 4 horas de corrida, 4 horas e meia de corrida. Espetáculo incrível, você pode trazer um terceiro... E por que você saiu da carreira e foi para Rookie nessa movimentação? Porque como eu não tô correndo esse ano, eu não tô correndo de sprint esse ano, que é o campeonato individual, tô correndo só de Endurance. Eu entrei com o Edu Guedes, que ele é Rookie. Entendi. Então, como o Edu é Rookie, eu entro na dele. Entendeu? Eu sou um convidado dele. Você foi um convidado dele. Exato. Entendi. Tanto é que agora, para a corrida do final de semana que vem, a grande maioria, uma corrida longa, chama um piloto convidado. A gente chamou o Caio Collet. E o Caio Collet é uma grande promessa do automobilismo. Todo mundo fala, cotado para Fórmula 1 no futuro, anda de Fórmula 3 lá fora, e ele entra com a gente na Rookie para ajudar a defender o título. E, cara, quando você decidiu, como é que foi a negociação em casa? A Dani apoiou desde o início ou ficou meio assim? Não, ela apoiou, óbvio, tem aquele negócio de medo e tal, mas o Porsche é muito seguro, muito seguro. Tem uma corrida que é Curitiba, a última etapa de Curitiba 2021, que depois fechou o autódromo. O Rodrigo Melo, que é um piloto, é um advogado. Conheço. O Rodrigo Melo, foi a corrida que eu ganhei, inclusive, ele capota. Ele dá 8 piruetas no ar. 8. Caramba, eu vi essa cena. E ele cai e sai andando. Então, assim, esses momentos são horríveis, mas também são momentos que você dá aquela... Fala, meu, o carro é seguro pra caramba. Seguro. Então, em casa, ela sabe que é importante pra mim, o quanto me faz bem. E, assim, é um momento que que me faz muito bem como empresário mesmo, pra minha vida. Quando eu voltei a correr... Eu tava fazendo um tratamento com o Zeballos, um médico conhecido, e aí ele falou assim, cara, você tá diferente. Eu cheguei na clínica dele e falou, você tá diferente. Eu falei, putz, eu tô diferente que eu fui fazer um treino em Interlagos, que é esse treino que eu contei pra você. Depois de 16 anos, e tô vendo essa possibilidade de correr, mas, pô, não sei, é um investimento, assim assado. Falei pra ele, né? Ele falou assim, não, você não tá entendendo. Ele falou assim, investimento é investir... Como é que ele falou? Ele falou assim, eu falei pra ele, eu não sei porque eu tenho que realmente... trabalhar meu tempo por causa da empresa e tal. Ele falou assim, não, vai ser um investimento para você, porque isso vai te rejuvenescer. Aí ele começa a explicar todas as teorias para o sangue, o cérebro, etc, e o quão isso vai fazer bem para você. Quanto vai fazer que é um esporte que, obviamente, eu tenho paixão, tal. Então, aí eu tô... Esse ano foi um ano difícil para mim na vida pessoal, então eu também não... Foi já muito gratificante poder correr na Endurance. E estamos disputando o título aí, né? Vamos ver se a gente leva a semana que vem. Pô, que legal, cara. Muito bacana. Bom, vamos falar de negócios, porque senão a gente vai continuar aqui, vai ficar falando de só corrida. de corrida o episódio todo. Cara, fala um pouco como que começou a Physi-Toys, né? Como que você saiu da paixão e que te motivou aí para montar, a desenvolver a Physi-Toys e depois a Iron Studios, né? Como é que você imaginava, né? Qual era o gatilho que fez você identificar que esse negócio daria certo por aqui? Porque é um negócio, cara, gigante lá fora, mas no Brasil
Você foi o primeiro cara que eu ouvi falar que atuava nesse setor. Não sei nem se você é um dos primeiros ou é o Não, primeiro. tinham lojas pequenas. Na verdade, hoje tem 2 lojistas que eu comprava com eles quando eu tinha 17 anos. Eles são nossos clientes hoje. Basicamente, assim, eu sempre gostei da cultura pop como um todo. Como eu falei, sempre gostei de super-heróis, sempre gostei disso. E colecionava. Então, eu tenho um primo, Gabriel, que inclusive trabalha na Iron. Ele é responsável por toda a parte de aprovação. Fora, ele é arquiteto também, então ele faz os nossos projetos, mas ele é o responsável. O job principal dele na empresa é ser responsável por toda a parte de aprovação com os estúdios. Então ele tem um contato com os estúdios do que pode fazer, do que não pode, enfim. E a gente colecionava junto. E a gente ia comprar esses bonecos em algumas lojas. E eu comecei a correr de kart, meio que parei de colecionar. E eu voltei, eu fui na Liberdade, eu tinha acho que 19 anos de idade, eu fui na Liberdade e vi coisas novas, tal. Os caras tinham importado do Japão, enfim, eram umas coisas de Cavaleiros Zodíacos, que é da minha época, eu tinha 10 anos quando lançou o Cavaleiros Zodíacos. Eu fiquei encantado e comprei a peça. E aí o cara comprava, é muito engraçado, né, como a vida vai acontecendo. Tinha um cara que comprava coisas antigas, brinquedos antigos. E aí eu tinha um carrinho do Batman. Ó, onde vai, né? Esse cara, inclusive, virou nosso cliente, né? Depois de muitos anos. Tinha um carrinho do Batman. E tinha um cara negociando um carrinho similar com ele. E eu peguei e chamei esse cara de canto, tava na loja. Falei, meu, tem esse carro. Você quer comprar? Aí o cara falou, quero. Aí eu vendi esse carrinho meu, que era um brinquedo. E aí eu fiz R$500. Desses R$500, que é o que eu vendi pro cara, desse carrinho do Batman, eu tinha uma loja no eBay que eu comprava a peça para mim. Eu falei, vou fazer uma importação e vou colocar para vender no Mercado Livre isso. Desses R$500 eu importei uma caixa com alguns bonecos. Tá. Que hoje é o preço de uma peça, né? Porque, na verdade, inflação, tudo, mas eu importei algumas peças e coloquei no Mercado Livre para vender. Eu fiz R$800. Foi assim que meu negócio começou. Foi a minha primeira importação. Obviamente, tudo no meu nome, não tinha empresa, não tinha nada disso. E aí, eu vendi super rápido. Aí eu comprei outra, vendi super rápido. E foi indo, e foi indo, foi indo. Tem um tio... Que ano isso? Isso eu tô falando de 2006. Tá. Totalmente na informalidade. Aí meu tio virou para mim e falou assim, a empresa de tecnologia falou, cara, vou montar um site para você, vou colocar seu sobrenome e toys. Pô, não tem na internet isso, né? Não existe um site. Começa a vender, vai que você compra um motor de kart, um capacete, focado, investiu dinheiro para voltar a correr, voltar a correr de kart, qualquer coisa. Falei, pô, legal. E aí, basicamente, eu tinha um site, eu tinha o Mercado Livre. E aí eu acordava, eu virava, acho que mais ou menos aqui assim, tinha um computador. Embaixo no meu quarto ficava o estoque, as coisas que eu trazia. E ali eu falava com o cliente, eu vendia, eu empacotava, eu levava para o correio, eu passava o número do rastreio e fazia tudo. E a empresa começou a ir. E meu pai, escritório de contabilidade, contador, todo certinho e tal. Você tem que montar um CNPJ, As coisas não são assim. E eu na minha, não sei o quê, aquela começo, né? Até que eu tive uma importação da FedEx, aí eu comecei a trazer por FedEx, uma quantidade maior, tinha uma importação, ficou parada, tava tudo CPF. Cara, não dá pra fazer isso. E aí eu montei a empresa. Então eu falo que a Pizzy Toys, ela na verdade começou de 2007 para 2008. Foi quando eu montei o CNPJ. Eu fiquei aí uns 2 anos, um ano e meio, 2 anos, Só que onde foi a virada mesmo? Como a vida, né? Tudo vai se encaixando. O Diogo, meu cunhado, que hoje toca algumas regiões, a parte internacional, algumas regiões mundo da Iron, ele mora em Orlando hoje, Estados Unidos está na mão dele. Ele foi numa feira, sempre mexeu com importação e exportação, enfim. E ele foi numa feira e conheceu o pessoal da NECA, que é uma fabricante, que eu trazia para o Brasil através de um distribuidor. Ele conheceu os caras lá. Falou, pô, Renan, tem um site, não sei o quê, tal. E ele vende já o seu produto, mas através do distribuidor. Ele falou, a gente não tem nenhum player no Brasil.
vocês não querem levar oficialmente? Quanto custa isso? Veio um contrato super baixo, a gente abraçou, trouxe um container compartilhado, container de 20 compartilhado com alguma outra empresa, e a gente trouxe essas peças. Foi minha primeira importação oficial. Ela aconteceu em janeiro de 2008. Então eu falo que em janeiro de 2008 a empresa começou mesmo. Que aí eu deixei de ser uma lojinha no Mercado Livre na internet para ser realmente uma importadora. Tá. Aí com CNPJ, tudo. E nessa época você tinha algum tipo de foco dentro desse mercado? Não tinha Trazia de tudo? Não tinha tanta variedade, era mais boneco mesmo, mais estático, boneco de plástico estático. Hoje são estátuas de resina, tem silicone, vinil, são vários materiais, mas enfim, naquela época era isso. E eu não tinha para quem vender. Eu fiquei 6 meses olhando para mercadoria. Para mercadoria. Falava, quem que vai comprar isso? E eu entendi que o mercado não entendia o produto. Não estava pronto para isso. Possivelmente como você também não entendia quando a gente se conheceu. Sim. E eu falava, como é que eu vou vender esse negócio? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar com alguns clientes que compravam comigo para tentar, os caras aficionados, convencerem eles a montarem lojas. Ó a doideira. Convenci o Rodolfo, que montou a Limited Edition, foi a primeira loja de colecionáveis do Brasil, que hoje a Limited Edition faz parte do nosso grupo. Então o Rodolfo faz parte da empresa com a Limited. É uma loja que fica nos Jardins, ali na Rua da Consolação. E ele montou a primeira loja de colecionável. Mas ainda não era um volume, porque eu estava vendendo ali para ele, para os 2 lojistas que eu comprava antes, quando eu era colecionador. 10 lojas eu vendia no Brasil inteiro. Um mercado mega... super pequeno. E eu não conseguia... Eu falei, preciso, né? Minha cabeça precisa expandir. Nisso eu fui para San Diego Comic Con. Em San Diego eu assim... A Comic Con já rola desde A Comic Con rola... Lá, A San Diego Comic Con, existem... Várias. Nos Estados Unidos existem mais de 50 Comic Cons. Né? San Diego Comic Con, que é a primeira, ela rola desde a década de 50. Nossa, pra você ter uma ideia, tem foto no Google do George Lucas lá apresentando Star Wars. Ninguém conhecia Star Wars antes de ele fazer o filme. Não fazia ideia disso. Era uma feira de quadrinhos. Depois virou uma feira focada em cinema, ainda de quadrinhos, mas muito focada em cinema. Eu cheguei lá, eu fiquei maluco. Porque eu comecei a ver um monte de fabricante. Galera consumindo, americano, consumindo pra cá, o mundo inteiro, todo mundo fantasiado, uma loucura, a cidade inteira abraçando Disney, Marvel, Warner, cara, todos os estúdios, tal, um consumo surreal, e essas fabricantes que eu comprava vendendo muito. Falei, cara, eu preciso falar com esses caras que eu comprava através de distribuidores. Preciso levar isso pro Brasil. Tinha só a NECA na mão. Aí eu fui falar com a Bandai, fui falar com a Funko, aqueles cabeçudinhos que lá atrás era uma empresa super pequena. Na verdade, a Funko, ela começou no Brasil com a gente. O dono da Funko me deu as peças, assim. A primeira importância falou, leva, tenta vender lá, porque não tinha player no Brasil. A Sideshow, uma empresa americana que fazia estátuas, aí sim, estátuas, comecei a representar eles oficialmente. A Bandai, que é uma das maiores do mundo. Enfim, comecei como não tinham um mercado estabelecido no Brasil, eu comecei a representar essas marcas oficialmente. Essa tua ida, então, para a Comic Con de San Diego foi divisor de águas. Óbvio que alguns vieram para cá, entender quem você era. Viu que tinha empresa, viu que, sabe, que não era... Apesar de ser muito jovem, então... Você já tinha loja ou não? Ainda não, eu só vendia. Eu levei eles tá. nas lojas, falei, tô fazendo esse trabalho com a NECA e tal, e aí começou. Só que a minha cabeça ali realmente explodiu em relação à Comic Con também, porque eu falei, cara, isso daqui é uma doideira, né? Você tem um pouco de noção do mercado, mas... E minha cabeça foi explodir mais ainda depois que eu fui pro Japão, que lá realmente é impressionante, assim. Aí você vê pessoas de idade consumindo, faz parte da vida deles. É cultural, né? Cultural total, entendeu? E foi aí que eu comecei representando essas marcas no Brasil, e aí iniciava realmente a empresa e a Pizzi tinha que andar e eu tinha que fazer acontecer de alguma forma, só que eu realmente não tinha para quem vender. E aí a grande virada de mudar mesmo e começar a ser um pouco mais mainstream foi quando conheci um cara que ele era um vendedor da FENAC. Ele vendia música.
Ele era da categoria de música, vendia CD, etc. E, obviamente, isso estava acabando por causa da internet. Ele falou, cara, eles precisam de uma categoria que vai suprir isso de alguma forma. E aí eu fui falar com o presidente da FENAC, falei, cara, eu preciso mover esse mercado. Ele não tinha expositor, era tudo muito acomodado ali do jeito que dava. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu banco os móveis da sua loja, de todas as lojas que vocês têm, acho que a FENAC tinha 12 ou 16 lojas, alguma coisa assim, só que você deixa eu colocar a minha marca no móvel. Ele falou, tá fechado. Então ele diminuiu as áreas de música que ele tinha, me deu um espaço, a gente colocava um móvel, as peças, Pisitoys. Eu sabia que o fluxo nessas lojas eram bizarros e que a galera ia passar, ia ver, ia gostar. Se tivesse algum lojista, ele ia pegar o nome, ia procurar na internet e achar. A primeira vez que eu tive contato... Foi na FENAC. Foi dentro de uma FENAC. Aí foi isso. Então eu comecei a receber muito contato pelo site, mas muito. Oi, tudo bem? Tem uma lojinha em tal lugar, vi seu produto, vocês vendem? Oi, não sei. E aí comecei realmente a entender que tinha demanda, a FENAC vendia super bem, só que eu precisava dos clientes certos. E eu acho que um movimento correto que eu fiz foi que eu nunca quis entrar no brinquedeiro. Porque eu, quando era colecionador, esses produtos já vieram para o Brasil antes. Por exemplo, a própria NECA ela já tinha sido representada antes e não tinha mais representação. Uhum. Mas ela veio através de brinquedo, de empresa de brinquedo. Então eles traziam um container, colocava em loja de brinquedo, viu que não tinha giro. Não trazia mais. Trazia mais. E eu tinha vergonha de entrar numa loja de brinquedo quando tinham essas peças, quando existia uma importação, uma marca que era conhecida, Gulliver, na época trazia, Gulliver. A Estrela chegou a trazer. Então eu sabia que ia ter aquilo lá, ia na loja, comprava, mas depois não tinha continuidade, porque eles não sabiam como trabalhar. A verdade é essa, eles não sabiam como trabalhar. Isso aqui não vende. Então eu falei, eu não vou entrar em brinquedeiro, porque eu não queria que uma pessoa da minha idade, um homem, uma mulher que fosse mais velha, fosse uma loja de brinquedo comprar uma peça de colecionador. E acho que essa foi... Tive muito pedido, muita solicitação de loja de brinquedo para abrir cadastro e acho que foi esse movimento mais certo que a gente fez. Que realmente a gente separou do brinquedo, exatamente. E a Iron Studios, como surge nisso tudo? A Iron surge porque eu, muito fã de automobilismo, Senna, não só pelo fato do piloto, mas pelos valores do Ayrton, que todo mundo conhece, eu falava, eu precisava ter uma estátua do Senna, uma peça do Senna, não tinha nada realista, né? E quando eu tava parando de correr, o Bruno Senna tava voltando a correr. E eu, na época, falei com ele, um dia tinha que ter alguma coisa, tal, do Ayrton. Não existia nada do Senna. Tinha brinquedos, saiu na época, quando ele faleceu, tinha alguns brinquedos, tinha uns bonequinhos, tal. Tinha uma empresa japonesa chamada Chama Takara, ela chegou a fazer um boneco, tal, enfim. E eu falei, eu vou falar com eu não sei fabricar, eu não sei produzir, mas o Bruno tinha me passado o contato de uma pessoa do instituto, eles se interessaram, falei, eu entro com a licença, eu tenho que achar o fabricante. Fui falar com a Kotobuki, a empresa japonesa, porque se fosse alguém para fazer, tinha que ser um japonês, o americano não ia fazer. E aí os caras adoraram a ideia, vieram para o Brasil, foram no instituto, tal, ficaram super emocionados, até eles falaram uma frase que foi muito legal, o Hideo, que era da Kotobuki, ele falou essa frase para a Viviane, lá, o pessoal do instituto, falou, a gente sempre fez super-heróis a vida inteira, mas é a primeira vez que a gente vai fazer um herói na vida real, né, da vida real. E aí eu vi como o projeto era especial. E aí a gente produziu essa peça junto. Então eles entraram com a produção e eu entrei com o licenciamento. Esgotou a primeira peça, a gente fez um acordo para 3 peças. Então eu tinha prometido para o Instituto que eu faria 3 peças. A gente fez a primeira com a Kotobuki, a segunda com a Kotobuki, que chegou na terceira, eu estava em San Diego, que isso daí foi em 2011. E aí eles falaram, pô, a gente não tem uma boa notícia. Eu falei, que foi? Eles falaram, olha, a gente fez um contrato com a Marvel grande e a gente está sem schedule de produção. A gente vai ter que ou atrasar o Senna ou nem fazer a peça, porque a gente não vai conseguir encaixar. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, como assim, né? Desculpa, não sei o quê, espero que você entenda, tal. Óbvio que Marvel, num contexto geral, de quantidade e popularidade, eles olharam para o que era mais interessante para eles. E aí eu voltei para o Brasil, falei,
como é que eu vou chegar agora no instituto? Falei, não existe essa possibilidade, não tem essa possibilidade, eu vou dar um jeito. Eu comecei a tentar achar como que eu ia fabricar, processo de fabricação e tal. E aí a Dani, na época minha namorada, modelo, foi fazer foto num lugar, num estúdio, para uma marca, e na frente tinha um ateliê com os caras modelando. E aí ela pegou o contato de um dos caras, me passou, aí eu conheci um cara que na época era um escultor ali no seu início, que chama Rafael... Um artesão. Artesão, que chama Rafael Grassetti. Esse cara hoje, para você ter uma ideia, ele liderou a parte de desenvolvimento 3D do God of War 4 da Sony, que foi um dos maiores investimentos da Sony da história. Game que faturou mais de $1 bilhão. Hoje ele está na Netflix, trabalhando na Netflix com a parte de desenvolvimento 3D, enfim. E eu comecei a falar com ele, com alguns outros, consegui um escultor para fazer o Senna. Pô, mas como é que eu vou fabricar? Basicamente fui para a China, peguei um avião, fui para a China, conheci um cara que conhecia uma fábrica. Era mais ou menos isso. Aí a gente entrou na China, fui numa fábrica péssima, não tinha condições nenhuma de me atender. Tinha 4 caras lá dentro, falaram que era uma mega fábrica. É o problema da China. Todo mundo sabe, assim, para tudo, não para tudo que você vai fazer, né? E eu falei, cara, onde eu vou achar uma fábrica aqui? Não, calma, não sei o que. Aí a gente foi realmente numa fábrica que já produzia. Inclusive, eles produziam para um dos fabricantes que eu representava. Aí eu falei, opa. Achei. Aí eu fiz o Senna, deu certo, a gente trouxe essa peça, vendeu e tal. Falei, pô, se eu faço o Senna, eu consigo fazer tudo. Fui falar com a Fox e com a Disney. Eu já tinha um relacionamento. A Fox foi porque a FENAC queria Simpsons, na época Simpsons bombava. E aí eu peguei para o Brasil Simpsons, Cavaleiros Zodíacos, mas só para o Brasil. E com a Disney eu fechei Iron Man 3. Ela tinha acabado de comprar a Marvel. E aí entra um negócio legal. Eu consegui esses contratos, primeiro pelo relacionamento que eu tinha desenvolvido por fazer um bom trabalho com esses players lá de fora, essas fabricantes que são licenciadas. Então, os estúdios já me conheciam, falavam, quem distribui e colecionava no Brasil é o Renan. Ponto. Então, eu já tinha essa credibilidade bem construída, que foi feito aí em 4, 5 anos, né? 4 anos, 5 anos. E teve um outro lado também que eu acho que foi fundamental como um todo, que foi eles entenderem a minha paixão no negócio. Então, eles sabiam que eu era apaixonado, eu não era um aventureiro, um cara que começou sem entender do que estava fazendo. E aí eu expliquei, quando eu sentei com a Disney, o mercado, exatamente a história que eu estou contando aqui. Comecei assim assado, não tinha loja, fui para a FENAC, na época eu já vendia na Saraiva, já vendia na Cultura, a Saraiva era meu melhor cliente. E aí eles eu tive a oportunidade de ter um contrato de Iron Man 3. Te deram crédito. E foi aí que começou, mas era só para o Brasil mesmo. Caramba, que legal, que baita história. Você sabe que o Ayrton é o único que eu tenho. Que você tem. Que eu tenho. Que legal. Não porque eu gosto enfim, não porque eu seja um aficionado, respeito, admiro, né? Passei a admirar, te conhecendo esse mercado. Mas quando eu vi o Ayrton, aí a minha paixão pelo Ayrton... Mas o Ayrton é legal por isso. O Ayrton é legal porque ele realmente transcende tudo, assim. Você vê pessoas comprando Ayrton Senna que não são colecionadoras e isso é muito legal. Por isso que a gente está sempre fazendo o Ayrton. Muito legal. E aí, só um adendo Desculpa. Rapidinho. Que eu acho que é legal falar. E aí eu tive que fazer uma transição de Pizzy Toys para Iron Studios. A Pizzy Toys existe ainda, mas eu tive que criar uma outra marca. Que foi a pergunta que eu te fiz. Eu tive que criar Iron Studios porque eu não queria ter um conflito com todas as marcas que eu representava. Então, essas marcas que eu representava, eles iam falar, pô, o cara agora está fabricando, como é que ele vai dar atenção para a minha empresa? Então, eu resolvi separar isso. Eu nem aparecia nos e-mails de Iron Studios, nada, no começo. Hoje, obviamente, o mercado sabe, mas no começo eu separei muito bem as duas marcas. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Audas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano,
procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E a Iron hoje, ela tem fabricação própria ou você ainda conta com esses fabricantes fora do Brasil? Não. As fabricantes, os meus concorrentes fora do Brasil, eles existem, a gente continua representando eles no Brasil ainda, todos eles. E a Iron fabrica, e a Pizzy Toys, basicamente, ela representa várias marcas de colecionáveis, inclusive a Iron Studios. Quando a gente manda uma tabela para o cliente, para um lojista, ele recebe não só a Iron, ele recebe todos os que você representa. A Iron e os outros que a gente representa. E hoje, quanto Iron, você fabrica no Brasil? Não. Hoje no Brasil a gente fabrica toda a parte de peças em tamanho real, que é um braço que surgiu da Iron Studios. Todo o desenvolvimento é feito no Brasil. Desenvolvimento, eu digo, conceito, protótipo, pintura, embalagem, marketing, etc. Mas a fabricação é na China. Legal. Como que você usa a plataforma da Porsche para fazer divulgação? Se é que você faz divulgação pela plataforma da Porsche. A Porsche, na verdade, eu vi que tinha um match ali realmente para fazer alguma coisa, porque eles têm realmente um público grande, tem muita família, e eu fiz um teste que foi um carro Comic Con com alguns spoilers do que a gente ia apresentar na Comic Con, e foi um mega sucesso. Então, basicamente, hoje a gente trabalha com o estúdio. Então, a gente tem o calendário da Porsche, o calendário do estúdio, e a gente vê o que dá match e a gente faz uma ação promocional junto com o estúdio. Então, a gente teve lançamento de Looney Tunes do Space Jam, a gente teve já Jurassic Park, Jurassic World, né, na verdade. A gente teve a nossa peça do Senna com o Prost, que foi a nossa última que a gente lançou lá também, fez o lançamento oficial na Porsche Cup, e outras ações que a gente já fez, He-Man, entre outros. Então, sempre que dá match de etapa com lançamento que vai casar com peça que a gente está lançando e com um filme ou uma ação do estúdio, a gente faz esse match. E essas peças, quando vocês lançam, elas têm um ciclo determinado? Elas têm um período determinado que elas ficam no mercado e depois elas saem do mercado? Elas são fabricadas, todas são limitadas, elas nunca são refabricadas. Então, assim, o trabalho basicamente é o desenvolvimento do que a gente vai fazer em cima do conceito, a gente passa por todo o processo de aprovação com o estúdio, a gente faz a peça e abre uma pré-venda. Tira foto, filma, mostra para o mercado. O mercado, o mundo inteiro, quando eu falo mercado, é o mundo inteiro, que hoje nossos contratos são globais. Tem 30 mais 15 dias, 45 dias, mas 30 é a gente fecha, a gente aceita até mais 15 dias os pedidos. Em cima desses pedidos a gente entra em produção. E você vende para fora ou não? A gente vende, hoje a Iron Studios está em 43 países. Caramba! Hoje a Iron Studios, ela não é mais uma empresa brasileira. E isso se deu muito... Hoje o teu faturamento está mais fora do que no Brasil. Então, isso obviamente se deu muito pela Comic Con, que foi um outro negócio que eu fiz, e como as coisas rolaram dentro da Comic Con que eu consegui esse contrato. Que a grande dificuldade do mercado, desse mercado de licenciamento... Essa era a minha próxima pergunta, ainda bem que você já emendou. Então vamos lá, vai lá, faz a pergunta. Como é que depois disso tudo ainda surgiu a Comic Con? A Comic Con foi o seguinte, não existia no Brasil, né? Não, existiam eventos de cultura pop, de anime, etc, mas coisas... CCXP foi você que trouxe? Na verdade eu não trouxe, a CCXP é uma marca criada por nós. Comic Con é o nome público, é Comic Convention. A história foi o seguinte, eu ia pra Comic Con pra conversar com as marcas de colecionáveis, que nem eu contei, representar eles no Brasil. Meus sócios do Omelete, que é um site de cultura pop, iam para lá para cobrir o evento como site. E a gente tem um outro sócio que é o Ivan, da Chiaro Escuro, que tem aí o bustinho deles aí. O bustinho deles. Vamos deixar eles aqui também. Aí. E o Ivan da Chiaro Escuro, ele tem uma agência de quadrinista. Então, por exemplo, a Marvel quer contratar um artista brasileiro através da agência dele. É uma agência como se fosse de modelo, mas de quadrinista. Ia lá para ter, obviamente, os contatos com os quadrinistas, enfim. E a gente falava, putz, tinha que ter um negócio desse no Brasil, Isso, desde a primeira vez que eu fui, em 2007, 2008, tinha que ter um negócio desse no Brasil. A gente sempre falava isso. Chegou, acho que em 2011 ou 2012, a gente estava... eu e 2 sócios, a gente estava... Nunca me esqueço, a gente estava
fez um stand da Nickelodeon. Sim, a gente falou, cara, vamos chegar no Brasil, vamos conversar sobre isso. Vamos fazer um evento. E aí a gente chegou no Brasil, a gente conversou, eles tem um outro sócio lá que é o Pierre, e aí o Pierre foi no escritório e falou, cara, vamos montar? Só que assim, a gente precisa montar com base, a gente precisa ter realmente colecionável, que é muito importante na Comic Con, a gente precisa ter cobertura do evento, que eles iam fazer, mídia, etc. E a parte de quadrinho, que é o coração do negócio. Vamos chamar o Ivan e a gente monta esse negócio junto. Cinco caras. Vamos fazer. Primeiro, e aquelas coisas de empreendedor, assim, de... né? Maluco. Quem tem experiência com evento? Ninguém tinha experiência numa mesa, assim. Eu falei, eu fiz 2 festas pra Fórmula 1, da Fórmula 1, que eu já feito com o Léo Kia. Na época de festa, a gente fez 2 festas da Fórmula 1 na Daslu. Fizemos bem feito, modéstia à parte. E eu falei, eu fiz 2 festas da Fórmula 1. Tipo, então o Pizzi... Pronto, temos aqui o nosso cara de evento. O Pizzi manja, entendeu? Foi assim. E a gente fez um BP, um business plan para 10 mil pessoas no primeiro evento. Foram 97 mil, totalmente orgânico. Nossa. A gente não tinha... Espaço. Não, o espaço, a gente foi aumentando o espaço no pavilhão, mas a gente não tinha... Cara, basicamente não tinha ideia do que a gente estava fazendo. A gente fez muito bem feito. Graças a Deus, os estúdios apoiaram a gente e confiaram na gente. Só pra galera ter uma noção, isso foi o primeiro, foram 97 mil. No último, quantas pessoas foram? A última, o ano passado, 284, 287, alguma coisa assim. Tá. Agora a gente espera mais de 300 mil pessoas assim. É anual, né? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano, todo dezembro. Eu tinha tanto medo, assim, né? Aquele momento de o que a gente vai fazer, como é que vai ser? Tava todo mundo apreensivo, né? Que, pra você ter uma ideia, eu nem coloquei... eu resolvi nem colocar o nome da Pizzi no primeiro ano de divulgação. Ninguém sabia que eu tava no negócio, porque eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai administrar esse dragão que é a Comic Con, né? Uhum. E aí as coisas, obviamente, todo mundo se dedicou, todo mundo fazia tudo. Então eu fui desde, não só eu, mas meus sócios também, tudo que você imagina. Eu fui segurança do Jason Momoa, que é o Aquaman, carrega gradil, empreendedor raiz. Apaga incêndio. Faz tudo, troca lâmpada. Tudo, é isso aí, exatamente isso. E aí deu certo, virou realmente uma empresa. E a Comic Con começou a ter... Eu acho que a gente fez com tanto amor e com tanto carinho. E a gente teve uma sacada que foi muito importante, que foi o que deixa a desejar na San Diego Comic Con que não pode faltar aqui. Então, por exemplo, San Diego Comic Con não tem prazer de alimentação. Se você quiser comer, você vai pra rua. Americano, aquele jeito. O máximo que tem é um salgadinho ali e acabou. Vou fazer uma mega prazer de alimentação. A gente não quer que o cara saia do pavilhão. Saiu do pavilhão, ele perdeu o environment do negócio. Total. E acabou, ele vai embora. Esse foi um ponto. A experiência. San Diego Comic Con, a organização, inclusive a gente foi falar com eles antes de montar a Comic Con Experience, a gente foi falar com eles. Eles não tinham interesse nenhum de expandir, nenhum. E eles também não têm interesse, pelo menos a gente enxerga dessa forma, né? Eu enxergo dessa forma, que eles não têm interesse, eles são um evento, eles vendem espaço e vendem ingresso, acabou. A gente foi para a questão da experiência. A gente começou a convencer os estúdios a fazer experiência para ativar realmente o público engajar com aquele filme, com aquela série. A gente começou realmente, literalmente, a ajudar os estúdios a pensar em experiência, como engajar aquele cara dentro do stand. E uma outra coisa que a gente fez que lá eles não fazem, porque eu acho que eles têm tanto que eles não conseguem administrar isso, os atores chegam lá, pode ser qualquer ator, ele chega, faz o painel dele e vai embora. O máximo que ele tem é aquilo lá, uma cadeirinha, um sanduichinho, acabou. A gente falou, se a gente conseguir um ator, seja ele qual for, a gente vai tratar que nem rei. Então, só a gente pegava os caras de helicóptero e levava para o pavilhão. Fecharam o espaço aéreo lá, não pode usar mais o heliponto, depois de 3 anos. Mas os primeiros anos a gente fazia isso. Para encantar, porque a gente sabia se a gente estava encantando esse cara, esse ator, por menor que ele fosse, ele ia chegar em Hollywood e ele ia falar para os outros. E foi o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E eu acho que um ponto
legal para contar é que eu cuidava da parte internacional. Então, chegava talent, executivo, eu era responsável, toda a parte dos atores, executivos, enfim. E aí, até hoje, eu faço isso, óbvio, eu sempre faço um tour pelo evento e eu terminava no stand. E com a ajuda dos estúdios no Brasil, eu comecei a pedir para esses executivos de fora, que no final são eles que vão dar o ok ou não, para ter um contrato global. Essa é a dificuldade. Você ser uma empresa que não é americana e você ter um contrato global. É muito difícil. Hoje, com o número de licenças que a gente tem, pelo que a gente sabe, só a gente e a Havaianas tem. Somos empresas brasileiras que têm esses contratos globais. Você pode falar isso? Ou é um... Não, a gente sabe pelo mercado. Não, assim, quantas licenças são, só para ter uma noção? Hoje que a gente tem... Nem você sabe. Contar, a gente tem basicamente todas. Porque, por exemplo, você pega o Warner, dentro do meu contrato de Warner, eu tenho aí eu tenho tudo que tem dentro da Warner. Tenho DC Comics, eu tenho Senhor dos Anéis, eu tenho Harry Potter. Quando você fala em Harry Potter, aí você tem todos os filmes do Harry Potter. Cara, e aí vai. Aí você tem Looney Tunes, e aí você tem... Cara, vai embora, entendeu? Watchmen, séries antigas, e começa a abrir. Então, hoje a gente tem as maiores, né? Então, Sony, Disney... Aí, quando eu falo Disney, eu tô falando de Fox, eu tô falando de Marvel, eu tô falando de Lucasfilms, eu tô falando de Pixar. Então, todos esses são contratos individuais que a gente tem dentro da Disney. Com seus business plans individuais, por região, e que eu tenho que bater meta em cima de todos eles. É complexo, é uma árvore. E esses contratos aí você tem a exclusividade? Não tenho exclusividade. Não é a exclusividade, você é um representante. Não, eu tenho o direito de produzir. De explorar. Falar de Marvel. Eu tenho o direito de produzir os Vingadores em escala 1:10. Hoje no nosso contrato a gente tem com Marvel, a gente tem 1:10, 1:4, que é mais ou menos esse tamanho, 1:20. E as peças em tamanho real que a gente faz hoje, inclusive a gente faz para os estúdios. Você fabrica para os próprios estúdios. A gente pode entrar nisso. Acho que eu vou terminar só a questão da Comic Con, que eu acho que é interessante falar. E aí a gente pode entrar nessa parte do internacional e contar como é que... Mas basicamente os executivos vinham para cá. Tem um cara que ele trabalhava na Warner, hoje ele está com a Iron, ele lidera EMEA na Iron Studios. Então eu convidei ele para morar em Portugal com a família. Ele se mudou para Portugal com a família, saiu da Warner, veio para a Iron, se mudou para Portugal e ele lidera o time da Europa. E esse cara literalmente falou, quando ele estava na Warner, vocês vão ser o nosso licenciado global. E ele ia para os Estados Unidos, em qualquer oportunidade que ele tinha, ele ia para lá e ele defendia a Iron. Então ele chegava para o executivo na Warner e falava, olha, a Iron é uma empresa brasileira, mas a qualidade deles, eles tinham que estar aqui, lá. E aí a gente conseguiu... E ficou falando isso milhões de vezes no ouvido dos caras. Mais de um ano. Até que os caras falaram, tá bom, traz os caras aí, vamos ver. Vamos ver, exatamente. Aí eu fui pra lá, conheci o pessoal, alguns já tinham vindo pra cá, pra Comic Con já tinha conhecido, e aí a gente conseguiu o nosso contrato global com a Warner. Da Warner, e aí a gente participou de San Diego Comic Con com Warner, e aí as coisas andaram com Marvel e com os outros estúdios. E aí hoje a gente, obviamente, tem uma credibilidade no mercado que, quando a gente senta pra conversar, são 10 anos de Iron esse ano. A gente não fala mais em contrato Brasil, não existe isso. Por mais que o primeiro start no projeto, no contrato, seja feito pelo time do Brasil, mas vai ter que envolver fora, porque pra gente não faz mais sentido. Então, a gente fechou recentemente algumas franquias de anime, que é Ásia, é Japão, etc. E a gente tá falando do mundo inteiro. Então, eu tô fazendo esse contrato com o japonês, mas falando pro mundo inteiro, entendeu? Que eu vou vender no mundo inteiro. Você pretende ficar no Brasil com tudo isso? Cara, eu gosto muito. Você, a empresa, sim, enfim. Porque... A empresa, a gente já tem a sede hoje, a gente tem a BU em Los Angeles. E aí, quando eu falo BU, é um armazém com a operação do nosso site e a operação de distribuição. Então, a gente tem em Los Angeles, a gente tem Orlando, que é onde o Diogo tá. A gente tem em Portugal, onde o Leonel tá. Em São Paulo, a gente... São 2 escritórios em São Paulo, na verdade 3. A gente tem na Caiubi, na Barra Fundo e Estoque, na Homem de Melo é o prédio criativo e na Caiubi é o prédio administrativo. Joinville, distribuição, o container chega por lá, distribui o Brasil inteiro. E em Hong Kong, que a gente tem o hub que de lá sai para o resto do mundo.
Eu gosto muito daqui. Eu acho que, apesar de tudo, assim... Já pensei diversas vezes, mas apesar de tudo, eu gosto do Brasil, gosto de estar com o time, não consigo... Não sou aquele cara que... Não se vê fora daqui. Home office, para mim, não existe. Assim, a minha cabeça não funciona. Tem que estar na empresa, tem que estar lá no touch a touch todo dia, entendeu? Legal, então, legal. É a forma que eu penso. Cara, e Jurassic Park Burger, como é que surgiu essa ideia? Foi uma explosão, né? Eu me lembro quando foi inaugurado, fila, dobrando o quarteirão, todo mundo querendo ir comer o hambúrguer com o dinossauro. Como é que... De onde surgiu isso tudo? O Jurassic Park, na verdade, eu sou muito fã da franquia. É o filme que eu sou mais... O filme número 1, sou mais apaixonado, aficionado. Assisti milhares de vezes quando eu era moleque. Sei todas as falas do filme. Cara, sou louco pelo filme. E a gente tinha fechado a licença na Comic Con em 2017 e veio o produtor e o diretor de Jurassic World, a Universal trouxe o diretor e o produtor do filme pra cá. E a gente fez o carro, então a gente comprou um Explorer da época de 92, a gente refez o carro inteiro e fizemos um T-Rex meio corpo pra feira, pra Comic Con. E aí veio o diretor, o produtor, tirou foto, tá, não sei o quê, os caras piraram no nosso trabalho. A gente obviamente fez tudo isso pra promover a franquia que a gente tava comprando para vender colecionável, adquirindo para vender colecionável. Acabou a Comic Con, um ano para fazer o T-Rex. Acabou a Comic Con, cara, como é que a gente vai? O que a gente vai fazer com esse T-Rex? Onde a gente vai enfiar isso? Meu, um ano para fazer, para usar 4 dias, 5 vai com a Spoiler Night. Aí eu comecei a falar com a Universal aqui no Brasil e para construir um restaurante. E foi muito difícil, porque tanto é que o restaurante só foi inaugurado em 2021. A gente pegou a franquia em 2000, a licença em 2017, comecei a falar com eles logo na sequência, porque a ideia basicamente era convencer eles que a gente tinha know-how para fazer um restaurante, que não tem nada a ver com collectibles. Então eles sabem, ó, tudo bem, a Iron faz muito bem collectibles e tal, mas... E aí foi um outro trabalho que a gente tem que fazer em relação à comida, chefe... Quando fala de comida, provavelmente os caras dão 2 passos para trás. Tem os compliance deles, fala, exatamente. Não, mas peraí, comida exatamente. vai lidar muito com o público. E aí a gente conseguiu, né, esse contrato, é o primeiro restaurante fora dos parques, então pra gente realmente é o primeiro restaurante? É o único, fora dos parques. O único? Fora dos parques. E aí a gente tava no Itaim, num espaço ruim, 4 andares, pequeno, administração difícil, operacionalmente ruim. E fila o dia, todo dia tinha fila. No final de semana chovia, aí o pessoal ia embora, aí tinha assalto, aquelas coisas todas. Começaram a construir 3 prédios lá na rua. Ficou pior ainda. Aí teve final de semana que desligaram vários, né? Desligavam a força que o quarteirão. O quarteirão, a gente não tinha como operar, então... E aí a Universal começou a bater em cima. A bater em cima, tal, a experiência estava ruim e a gente tinha que achar um local e a gente foi o Golden, São Bernardo, tinha uma área disponível de 2.000 metros. Maravilhoso. Falou, cara, é aqui. A gente sabe que a gente é destino, a galera acaba rindo. Então a gente montou lá agora, é um restaurante, inaugurou em julho agora. É um restaurante que você vai, você come, você recebe a sua credencial e você entra no Jurassic Park. Basicamente, você vai fazer um tour pelo Jurassic Park, passando por várias áreas do filme. Tem toda uma dinâmica e temática com atores. Então, se tem criança, tem todo um envolvimento. Você passa para a área dos raptores, a jaula começa a balançar. Eles fazem todo um teatro ali. No final, na área do T-Rex, eles entregam um ovo para a criança. As crianças têm que pegar esse ovo de dinossauro e levar para o laboratório. No laboratório tem várias coisas para eles fazerem. E, obviamente, depois você passa pela área de memorabilia e cai na nossa loja, na loja da Iron. Então, a gente realmente fez algo... bate experiência. É uma experiência. Então, eu acho que, assim, a comida, ela é... O detalhe. É detalhe. Ninguém vai lá pelo hambúrguer. Ninguém vai lá pelo hambúrguer, exatamente. Cara, que legal, que legal. E existem planos de expandir ou não? A gente tem bastante... Como a gente se dedica muito, foca muito no detalhe, como a gente precisa de área, não é tão fácil. Eu imagino. Muita gente vem atrás, enfim, procurando. A gente pensa, tem algumas possibilidades, até de outras franquias, e é algo que a gente vem estudando nesse momento. Show.
E, cara, uma coisa que eu tava pensando aqui. Você falou que o Jurassic Park surgiu do T-Rex que vocês fizeram e do carro que vocês fizeram. Vocês não tinham depois utilidade para isso. Falaram, cara, não vamos jogar isso fora, vamos utilizar isso. Esse T-Rex era uma peça em tamanho real. Tamanho real, única. E ao que eu sei, parece que daí você puxou uma outra ideia disso, de começar a desenvolver esse mercado. A gente montou a Iron Studios Workshop, que basicamente é a divisão que faz peças em tamanho real. Simples assim. E ela era focada na Iron. Então, o que a Iron Studios Workshop fazia? Peças em tamanho real para promover as licenças da Iron Studios. Vingadores, fizemos o Hulk e o Hulkbuster. Aí... Star Wars, a gente fez o Luke Skywalker. Aí teve o outro Vingadores, a gente fez o Thanos. Senhor dos Anéis, a gente fez os Nazgûl e o Gandalf do Senhor dos Anéis. Tudo pra gente. Até que em um determinado momento a Riot, que é uma empresa de game muito grande, tem o League of Legends, que é um dos maiores games do mundo, pediu pra gente fazer umas peças para eles usarem em evento. Foi o nosso primeiro cliente, efetivamente. Daí veio a Disney, pediu pra gente fazer o Dumbo pro lançamento do filme live action do Dumbo. Depois a Frozen. E aí virou realmente uma divisão. Então hoje a gente faz mais peça para os estúdios do que pra gente. Pra você ter uma ideia, a gente fez diversos ETs para a Universal Studios comemorar os 40 anos de ET, que foram pro mundo inteiro. Foi pro mundo inteiro. Um ficou aqui, o resto andou pros escritórios deles ao redor do mundo. A Disney está fazendo a Mundo Pixar. E isso é produzido no Brasil? Tudo feito no Brasil. Caramba. A gente faz tudo no Brasil. A Disney está fazendo a Mundo Pixar, que é o evento que foi aqui no Shopping Eldorado. A gente fez para eles. Foram para o Rio, Porto Alegre, está acontecendo. A gente fez para eles para Espanha, México agora. A gente produz as peças para eles. Então são 15 personagens da Pixar que a gente desenvolve. Isso é uma noção, semana retrasada veio o Jay, que ele é head criativo da Pixar, ele foi contratado pelo Steve Jobs, para uma noção, na época que a Pixar ainda era do Steve Jobs, não tinha sido vendida para Disney, e ele é o criador do Cars, do McQueen. E ele veio para cá para ver nosso trabalho. Levei ele na Porsche Cup, o cara aficionado. A gente fez o ano passado para Amazon, na Comic Con, um Balrog, que é um personagem de Senhor dos Anéis de 7 metros, e aí realmente virou um negócio que a gente trabalha hoje, não só para a gente, mas para o estúdio também. Então, nessa Comic Con que vai acontecer agora no final do mês, começo de dezembro, a Netflix tem peça que vai estar, que é nossa, a gente fez para a Netflix. Então, a gente essas peças, pelo tamanho, elas acabam custando tão muito caras mais, quanto um colecionável? Não, muito mais. Custam muito mais? Quanto chega a custar uma peça dessa? Depende, mas... você vai falar, um projeto não starta com menos de 70 mil, 80 mil. E pode ir até milhões. Depende muito do que vai ser feito. Do que vai ser feito. Então, na verdade, hoje a gente enxerga a Iron Studios Workshop, obviamente não só como uma vitrine para a Iron, né? Mas ela acaba sendo uma forma de trazer experiência para o consumidor. E não necessariamente a Iron está levando isso, mas o stand... num evento da própria empresa, da própria licenciada, que, como a Disney e tal. Agora, nos Estados Unidos, esse ano são 30 anos de Jurassic Park. Agora, nos Estados Unidos, teve em San Diego, teve um evento de celebração de 30 anos de Jurassic Park. A peça saiu do Brasil, a gente fez para a Universal. E foi para lá. Caramba, que legal. Não sabia dessa representatividade. Legal, né? Muito. Cara, falando um pouco de mercado e tendências, como é que está o mercado de colecionáveis no momento? Quais são as principais oportunidades que estão... enxergando aí para os próximos meses e anos? O mercado mudou muito pós-pandemia, como acho que mudou para todo mundo em relação a tudo, por vários motivos. A gente teve muita dificuldade com a China. As fábricas, ninguém trabalhava. Todo mundo? Com todo mundo, ninguém trabalhava. Inflação lá em cima, material, preço de material. O mercado vem mudando, então a gente tinha aí realmente um domínio muito grande da Marvel com os filmes, que hoje isso vem mudando. Esse ano teve um aumento muito forte da parte de anime. Você vê a Netflix investindo em conteúdos de anime. E a gente, como obviamente a gente tem todas as licenças, a gente vai trabalhando conforme a gente entende. Mas o nosso público, o nosso mercado, o nosso público mesmo da Iron, a gente foca muito na nostalgia. Então, por exemplo, nosso best-seller esse ano foi He-Man.
Não necessariamente tem um filme do He-Man, nada, mas foi uma franquia que a gente pegou agora. A gente E trabalhou é pura nostalgia, o negócio pura que tá, nostalgia. cara. A gente trabalhou nas peças o ano passado, esse ano chegaram para venda e assim, chegava e esgotava. A gente teve uma venda... Isso é uma tendência na sua visão? Você tá... A gente sempre olhou para nostalgia, É? sempre olhou. Tudo que é nostálgico, a gente... Vou dar um exemplo agora, a gente fez o Jaspion. Caraca. Quando a gente lançou o Jaspion na Gabriel, a loja abre 11 horas da manhã. O pessoal começou a chegar para comprar o Jaspion na noite anterior. O pessoal dormiu na porta da loja para comprar o Jaspion. É loucura. A galera é crazy no negócio mesmo. Caramba. Cara, me fala um pouco sobre o Renan com os negócios, né? Quais são suas atribuições hoje? Porque assim, desde que eu te conheço, por tudo que você me fala, você faz de tudo dentro da empresa, né? Cara, eu faço de tudo. Você consegue dar espaço pra galera? Eu dou assim, eu melhorei muito. Eu acho que chegou um... Você é CEO hoje da empresa. Formalmente você é o CEO. Sim. Tá. Chegou um ponto durante a pandemia, tal, acho que foi até um pouco antes da pandemia, que eu tive um papo com o RH, que eles falaram, Renan, o problema aqui, assim, que a gente vê é muito... Você é muito a palavra final aqui. Você acaba não dando espaço. Então... Todo mundo ia te consultar pra tudo. E aí você tem que entender que às vezes as pessoas não vão fazer na velocidade que você faz ou que você quer, porque elas não estão com a sua visão. Mas tem que dar espaço para ela crescer e mostrar o trabalho dela. Então, eu lembro que no começo, cara, era até engraçado, que às vezes eu me pegava na sala assim, eu tava pedindo alguma coisa, eu sabia como resolver aquilo rápido, ou demorava mais do que eu tava... E eu me contorcia na cadeira, sabe assim? Falava, não acredito. Eu ficava desesperado, mas me segurava. Então hoje eu tô muito mais calmo em relação a isso, confiando muito mais no time, né? Que eu confio, óbvio. Sempre fui um cara, modéstia à parte, muito humilde, sempre gostei muito de escutar a opinião e sempre mudei minha opinião muito rápido, se eu acho que aquilo faz sentido. Então às vezes eu chego pra uma reunião com um negócio na cabeça e me convencem que tá tudo certo. Pra mim tá tudo... Eu não tenho aquela do tipo, sou o chefe, é o que mando. Não. Zero, nunca tive, na verdade. Mas eu acabava assim. O meu problema era realmente a velocidade para tomar decisão e para fazer as coisas acontecerem. Então, aprendendo, né, cara? A verdade é essa. A vida, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, eu tenho 38 anos, montei empresa, eu fazia tudo. Eu falo isso na empresa. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, gente, eu fazia literalmente tudo. Eu emitia a nota, eu falava com o cliente, eu despachava o produto. Falava com o fornecedor. Fazia tudo. Então, assim, querendo ou não, um pouquinho de cada coisa eu sei fazer. Mas eu acho que hoje a minha parte, eu tô muito focado, óbvio, em novos negócios. Então, hoje o Diogo me ajuda muito nos novos negócios. Meu pai fechou o escritório de contabilidade, hoje ele é o CFO da empresa, então do grupo inteiro, ele olha para tudo. Eu não sabia disso, que legal. Muito porque contabilidade, por exemplo, a gente acabou de abrir, chegou ontem, né? A gente abriu a empresa em UK. Chegou ontem nossa documentação. Aí precisa entender a contabilidade de UK, como é que... Estados Unidos e tal. Mas quem faz no Brasil, cara... faz pra ele deve estar sendo um baita desafio, né? Porque, cara, não, de repente... Ele gosta. Mas assim, quem faz no Brasil faz em qualquer lugar do mundo. Né? A verdade é essa. Não, sim, exatamente. E UK é mamão com açúcar. Exato. Ô, Rê, me fala uma coisa. Qual que é teu super-herói favorito? Difícil, cara. Acho que Batman. Batman. Muito Batman. E o pessoal descobriu aqui que você teve uma história inusitada em 2017, em San Diego, na Comic Con. Que história que é essa? Essa nem eu sei, eu acho. Qual que é? Não sei. Ó, você visitou a Comic Con em San Diego há muitos anos. Existe uma história bem inusitada que você viveu em 2017. Já sei que é. Que foi cara, San Diego é muito difícil você entrar nos painéis e tem festa pra tudo quanto é lado. E aí eu tenho um amigo americano que virou pra mim, cara, uma figura, e aí ele virou e falou... chama o Hall H, né? Onde tem o painel. Ele falou, vamos entrar no Hall 8. Eu falei, cara, como assim vamos entrar no Hall 8? Os caras estão dormindo na fila há 4 dias pra entrar. Não, a gente vai entrar. Onde é a entrada aqui? Onde é que é a saída? Aí eu apontei pra ele. Cara, é um baixinho assim, ele foi andando. Entrou pela saída. Não, ele tava com 2 caras da empresa dele, que eu tinha arrumado o credencial, e comigo. Ele olhou pro segurança e falou assim, tão comigo. E a gente só entrou. Eu falei, caramba, cara.
as 4 primeiras fileiras ali de cadeira, só o pessoal do estúdio. Ele virou pro segurança e falou, sou do estúdio. Era o painel da Warner, sou da Warner. Ufa, entramos. Sentamos, eu falei, caramba. Pô, esse cara era brasileiro? Não, ou... é gringo. Não, é gringo. Tem pinta de brasileiro, hein? Aí ele falou, cara, aí começou a conversar com uma pessoa, falou, ó, a festa hoje que vai ter da Entertainment Weekly, que é uma revista, vai ser no rooftop do Hard Rock, a gente vai. Eu falei, como a gente vai? Falei, a gente vai. Vem comigo. E você é o Superman do Brasil. Vai ter uma série do Brasil e você vai ser o Superman. Ele inventou na cabeça dele. Que fenômeno. Cara, demais. Esse aí é fenômeno, hein? 7 barreiras de segurança pra entrar no hotel, pra pegar o elevador, elevador travado, até chegar lá. Só celebridade, mas assim, só celebridade, eu tô falando dos Vingadores, Downey Jr., cara, isso. Entramos na festa, ele falou, onde você vai? Eu falei, ele falou, cara, você vai fazer o red carpet aqui. E aí ele bateu no meu peito, me chamou um cara e falou assim, olha, ele é o Superman do Brasil, que vai ter uma série do Brasil. Ah, foi essa a história do red carpet. E aí, e ele vai fazer foto aí e tal. Aí os caras me colocaram, tem o vídeo, eu entro lá, tá os caras do Game of Thrones do meu lado, e eu lá tirando fotos. Superman do Brasil. Superman brasileiro. E ele queria que eu desse entrevista ainda. Eu falei, não, aí é too much, é too much. Nossa, esse teu amigo é uma figura, hein? É uma figura. O cara é capaz de passar por ele entrou no Oscar, sem passaporte. Ele entrou no Oscar 3 vezes já. O cara é uma figura, sem ter convite. Muito bom. Vamos partir para uma finalíssima aqui, para uma reta final, para você que é do automobilismo. Quais são suas principais referências, cara, no empreendedorismo, quanto na vida? Lá de trás, obviamente, muito Senna, que eu acho que moldou não a parte piloto, mas caráter, etc. A Jordan, sempre gostei muito da dedicação dele ao esporte, etc. Baita canas. Mas, claro que, olhando para o negócio, o Walt Disney, que dispensa comentários. Ainda mais o seu negócio, realmente. E quais as maiores lições de quando você começou a empreender? Muitas. Eu acho que a primeira, todo mundo deve falar isso, que é não desistir. Entender que você nunca tem uma estabilidade. Acho que isso é fundamental. É sempre altos e baixos. Isso é fundamental para quem quer empreender. Nunca, não existe isso. Eu acho que você pode ser qualquer empresa. Com certeza a Apple hoje, com trilhões guardados, que eles estão passando por vários problemas que a gente nem consegue imaginar. E eu acho que a mais valiosa de tudo, que ela sustenta todos os outros problemas, é ter amor pelo que você faz. É isso. Porque é isso que te mantém firme no propósito, né? Porque senão na primeira balançada você... Até quando você perde dinheiro. Então, às vezes você perde dinheiro no negócio. Quando você tem amor, cara, você fala, vou recuperar. Tá tudo bem. Muito bom. E, bom, aqui fala quais conselhos você daria para quem está começando a empreender. Acho que está em linha com o que você falou. Um hábito, cara. Sei que você é um cara que tem alguns hábitos legais, saudáveis, é um cara que se cuida, mas um hábito que te ajuda no dia a dia. Hoje eu acho que família, com certeza. Então, chegar em casa, ver minha esposa, minhas filhas, acho que é um hábito que... energiza. Total. E um que eu sempre tive, esporte, né? Sempre fazer esporte, cara, correr na rua, não necessariamente automobilismo. O que você pratica hoje de esporte, além do automobilismo? Academia, corro sempre que posso na rua, final de semana. É um momento que eu gosto muito. E o automobilismo, que para mim é uma terapia, né? Show. E um livro? Você tem algum livro que te marcou? Eu tenho um livro que foi o último que eu li, que é muito bom, que chama A Árvore dos Sonhos, do Maurício Nunes, que ele conta a história do Walt Disney. Tem vários livros do Walt Disney, eu já li todos. Esse foi o que eu mais gostei. Ele é pequeno, mas ele pega... por que eu gostei muito? Porque ele vai conta a história dele como um todo, mas ele vai muito nos problemas que o Walt Disney teve. Então, eu li coisas ali que no livro do Walt Disney, a biografia dele gigantesca, 700 páginas, eu não tinha esse detalhe. Então, ele foi para fora, é um brasileiro, e conversou com muita gente lá, tal, e aí você entende o que esse cara passou também.
ele teve muita resiliência. Então é um livro que eu gostei e eu indico pra galera. Aí, fora Foi que rejeitado, tomou muito não na vida, né? eu acho que a lição mais que eu não conhecia, eu conhecia um pouco, mas não sabia do detalhe, se eu puder falar, ele criou um primeiro personagem que era o Oswald, que era um coelho. E ele fez um contrato às pressas com a NBC, que ela queria colocar o Oswald na TV. E aí ele fez esse contrato, não leu o contrato. Tá aí uma grande lição. O Abílio Diniz sempre fala isso, né? Na hora do contrato você tem que olhar e ser chato. Reler. Exato. Dá para o advogado ler também, dá para a esposa ler. Exato. Ele fez o Oswald e passou um ano. Ele foi lá com os caras conversar para renegociar o valor da outra temporada, do outro ano. E aí os caras falaram, não, você não tá entendendo. Você assinou aqui, o personagem agora é nosso. Perdeu o personagem. Você perdeu o personagem. E naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Ele, desesperado, voltou para LA, estava em Nova York, se não me engano. E aí chegou lá e descobriu que ele não tinha mais escritório, porque eles tinham contratado todos os artistas dele. Todos, sem exceção. E ele falou, cara, minha vida... Aí, né, você lê no livro que a vida dele foi entre aspas, do céu ao inferno, né? Caramba. E aí ele começou, ele tava sozinho. Se eu não me engano, ele ficou com um cara, eu acho. Que foi o cara que ajudou ele a criar o Mickey. Esqueci o nome. E ele não tinha nada. Depois, futuramente, eles compraram o personagem, né? Compraram a empresa também, né? A Disney comprou eles. Sensacional essa história, eu não sabia. Muito bom. Esse livro é muito bom. Uma frase. Uma frase que eu tenho no meu capacete, que é make it happen, faça acontecer. Muito bom. E onde que o pessoal encontra o Renan nas redes sociais? Eu não sou muito de rede social, tenho o meu Instagram, né, o Renan Pizzi, mas Mas a Iron... o Instagram da Iron Studios, Jurassic Park Burger Restaurant, a CCXP, Pizzi Toys. Hoje é tanta rede social, cara, é difícil você acompanhar tudo. É difícil, é verdade, é difícil a gente conseguir gerenciar mas tudo. Mas eu tenho o Insta lá, que às vezes eu posto alguma coisa, mas não sou muito de rede, não. Legal, muito bom. Cara, foi muito legal. Foi bem diferente de todos os outros podcasts, principalmente por você atuar num mercado que é um mercado diferente, né? Pô, a gente aqui conversa com empresários, os setores um pouco mais tradicionais. O teu setor é um setor mais atípico. E cada vez que eu converso com você, assim, eu fico mais admirado porque é um mercado gigante. E em cada conversa que eu tenho, vocês estão mais gigantes ainda. Tipo assim, eu me pergunto onde que vai parar isso, né? Então... Parabéns, acima de tudo, né, pela paixão que você tem, por você se manter firme nessa paixão e por você ter construído isso que, cara, parece até um pouco lúdico, né, tudo isso. É lúdico. Nem sei se você imaginava que você conseguia chegar onde você chegou, né, nessa tua paixão. E foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Renan Pizzi e um pouco dessa história aí dele dentro desse mundo pop. Valeu? Obrigado, gente. Valeu Valeu pela oportunidade. Obrigado.